Excerto do livro inédito O Signo da Inversão, de João Marcos Greff Bastos. A mentalidade capitalista vive de duas promessas, a pecúnia e o sexo. Ela realiza-o para uma pequena minoria, mas o dinheiro resolve o que o dinheiro resolve e nada mais. Olhem a tragédia das elites desde a Grécia Antiga. Mesmo quando as duas são realizadas, pecúnia e sexo, o indivíduo sente-se frustrado porque, na realidade, o capitalismo não oferece sexo e dinheiro. Oferece a manipulação do sexo, instrumento óbvio da manipulação do comportamento, e o dinheiro como fim e não como meio, o que para Aristóteles era um equívoco, pois dinheiro só existe como meio universal. Há a forma como o capitalismo cultural decadente age em relação às classes subalternas, com o mass media e uma realidade cósmica totalmente restrita à banalidade. A crise da cultura é menos o uso da intermídia pelos desabastados. A crise da cultura é primeiramente a crise da cultura das classes altas, porque a cultura sempre esteve com as classes dominantes, sacerdotes, reis, nobres, artistas e universidades. É a elite cultural que toma a atitude dos vândalos no desprezo dos construtos ocidentais. Os bárbaros, em geral, tinham respeito pela cultura romana, até porque, com exceção dos francos, eram cristãos arianistas. Eu vejo a atitude de desprezo nas exposições de arte contemporânea como um deboche. Quando Duchamp colocou o mictório em exposição, já tinha feito a mesma coisa com Mapá. Aquilo era um gesto genial e criativo. Mas como uma viúva de Duchamp, fazer isso mais de 100 anos depois não é genial nem criativo. A má participação das classes baixas à intermídia é esperada, como é esperado que evoluam pedagogicamente e culturalmente, com o tempo. Outra coisa é a decadência cultural das elites. Como já demarcava Marx, o único valor que define essa cultura é financeiro, dinheiro, pecúnia, capital. A pessoa, para ser burguesa, só precisa de uma coisa, o capital. O nobre tinha um título, mas sociopoliticamente não era só o título e as terras que o faziam nobre. Na maioria das sociedades, desde sempre, o nobre era o guerreiro, força que ele retém para o seu domínio. Enfim, é que desde a antiguidade, passando pela medievalidade, nunca houve um elemento só que definisse a condição de elite, no caso, o capital. Com isso, a cultura em torno do fidalgo já não existe como em Dom Quixote. Existe apenas quem tem e quem não tem capital. Nada espera-se do burguês além de acumular riqueza. Num primeiro momento, o cristianismo burguês do calvinismo, com sua inquisição pior que dentro das proporções que a da igreja, demonstra um poder de controle e norteamento nunca praticado em outras sociedades. Eis a tese de Weber. Com as revoluções de 1789 e 1848, esse norteamento se inverte até maio de 68. A coisa mais parecida hoje com a teologia de predestinação calvinista seria a teologia da prosperidade de alguns neopentecostais? Os gênios e os santos do cristianismo, desde a imitação de Cristo de Tomás de Kempis, sempre apontaram o caminho do asceticismo. Quase toda corrupção religiosa é mamônica ou puritana. Aquela que escapa a essa corrupção não tem o motivo mais recorrente de todas as corrupções, e teriam certamente mais argumentos que esses corruptos. O perverso não tem capacidade intersubjetiva. Por isso já falava Erich Fromm sobre o tédio ser um dos principais males do sociopata. Como é incapaz de uns sentimentos superiores e árido em qualquer outros, seus sentimentos, sua vida interior está entre o vazio e o show de horrores de seus sentimentos mais profundos. Uma real intersubjetividade só existe onde dois ou mais admitem a subjetividade reciprocamente. Isso com a relação simpática e a relação empática. Com a simpatia, um e outro reconhecem-se e auto-reconhecem a emoção, sem o que comprometeria a comunicação, como no caso do autista com a ausência de neurônios espelho. A empatia só existe em sua plenitude, onde dois ou mais têm uma grande capacidade de projeção imaginária em relação à realidade psíquica do outro. Não há religiões mais antigas que aquelas que, divinizando a natureza, estabeleciam uma simpatia natural, onde os humores de Deus eram aferidos pelos fenômenos naturais. A ira das tempestades, trovões, a maternidade das águas, as caóticas ventanias,
o céu em tom bizarro ao anoitecer, os ciclos de fertilidade e infertilidade do bioma. Daí a relação ao ciclo da lua e do sol. O desenvolvimento da capacidade empática plena talvez requira a civilização. A pessoa empática penetra imageticamente o conteúdo espiritual do outro, e a tendência é que os outros também desenvolvam empatia por ela. O contato intersubjetivo tem níveis, da fisionomia até o sexo, o amor natural. Estão colocados em dois opostos a empatia pelo amigo e a empatia pelo inimigo. A primeira é naturalizada, a segunda é um exercício. O exercício empático é o reconhecimento do outro como equivalente. Isso não ocorre mediante somente uma imagética restrita aos próprios construtos psíquicos, mas compartem as pessoas de um imaginário coletivo, o que Jung chamava arquetipo. É o imaginário coletivo, e o imaginário coletivo é o imaginário intersubjetivo. Essa comunicação empática não depende apenas da experiência do sujeito. Jung comparava sua tese arquetípica à tese dos princípios do entendimento de Kant. Sem um imaginário coletivo e intersubjetivo, cada um encarcerar-se-ia solipsamente no seu imaginário. Reconhecer o outro só é possível para além do conhecimento objetivo, uma percepção subjetiva do outro partindo do inconsciente do sujeito e do inconsciente coletivo. Há pessoas incapazes de aprofundarem-se na psique do outro, pois sua própria experiência é parca. Mesmo o homem inteligente ou muito inteligente está numa esfera concêntrica ao homem de gênio, seja o homem que produz uma obra genial. Como explica Weininger, o homem inteligente, hábil, utiliza sua capacidade no sentido dos seus interesses, como de propiciar bem-estar para ele e os seus. Já o gênio não encontra nenhuma função utilitária para sua obra. Ela pertence à humanidade. Mesmo quando tem algum reconhecimento, é com escândalo, como Spinoza e Kant. Spinoza foi sinônimo de ateísmo por muito tempo, quando sua obra falava de Deus a todo momento. E Kant foi o primeiro a ser chamado de niilista em filosofia, mas sua obra foi também uma resposta ao niilismo de Hume. A crise, seja econômica, espiritual ou histórica, é a incapacidade de criar. A alta sociedade romana, em sua decadência, apresentava o mesmo retrocesso demográfico que os povos nativos das nações desenvolvidas. O que sem os imigrantes não teriam como sustentar seu mercado de trabalho e previdência no futuro. A cultura ocidental torna-se incapaz de criar, torna-se arcaica como a árabe ou indiana. Assistimos à demolição imaterial de uma cultura. Uma poesia, não está aí para tornar a realidade melhor, sobre algum preceito, mas apenas para torná-la mais significativa. A feição da cultura muda, ela se torna caricata e taciturna. Caricata quando só é capaz do paródico, do mesmo modo que Lúcifer, por não poder criar. E taciturna, pois se dirige ao seu ocaso. O ocaso da cultura ocidental é o fim de sua capacidade de gerar, o que Spengler chamaria o fim do seu destino.